E como prometido, estamos de volta com o RGO Esporte. E faça como várias pessoas fizeram aqui. Mande suas mensagens, suas perguntas através dos nossos portais www.tvosasco.com.br e jornalismo@tvosasco.com.br. Algumas mensagens chegaram aqui, a Jamile vai repassar aqui para os nossos convidados. Isso mesmo. O Marcos do Taboão, ele mandou uma mensagem. Eu acompanho a programação aqui em Taboão, parabéns a todos. E chegou uma pergunta para o mestre Borboleta, do João Souza, do Vila Iara. Ele quer saber, ele falou que acabou de ouvir sobre a graduação, ele quer saber como é feita essa passagem. Oi, obrigado pela pergunta, João. A passagem é feita através dos batizados, né? Nós temos o batizado é um ritual de passagem, né? Um ritual onde, na presença de vários professores e mestres de capoeira, o aluno ele é introduzido oficialmente na roda de capoeira. A gente considera batismo esse primeiro momento de contato com o aluno que não tem nenhuma graduação, com um mestre, e ele recebe simbolicamente uma queda. Essa queda significa que ele mergulhou nesse universo cultural da capoeira. E, a partir daquele momento, ele é um capoeirista, um cordão verde, um negro fujão. As demais graduações não são consideradas batismo, e sim troca de cordas, onde o aluno vai sendo valorizado a cada batizado de acordo com o nível que ele alcançou, seja verde amarelo, amarelo e azul, professor ou mestre, né? O mestre, no nosso sistema de graduação, ele já não joga mais com ninguém. Simplesmente ele recebe a graduação. Por quê? Porque a graduação, no caso do mestre, é uma conquista. Ele já é um mestre quando ele recebe a graduação. Entendeu? Então, ele não precisa de provar nada para ninguém. Entendeu? Isso no nosso caso, né? Hoje, a capoeira ela pode ter atitudes diferentes. Eu estou falando em nome da nossa linhagem da capoeira, que vem da Itambé da Bahia, né, do mestre Zambuja, mestre Grande e de outros mestres que fazem parte dessa família, na qual eu também faço parte. Obrigado pela sua pergunta. Tem uma outra pergunta da Sueli Augusta, ela quer saber dos meninos, ela é de Santa Maria, ela quer saber o que vocês fazem nas horas vagas, se vocês praticam algum outro esporte. Passar aqui para o professor Falcão. Professor Falcão, como eu já disse, é doutorando em Química, né, professor? Então, obrigado aí pela pergunta. E, assim, eu, além da capoeira, né, eu gosto de correr um pouco, né? Então, às vezes eu acabo correndo, mas o esporte mesmo que eu pratico é capoeira. Então, às vezes eu corro, mas, no geral, capoeira. Então, eu treino segunda, quarta e sexta e sábado. Então, no restante do tempo, eu estou estudando, me dedicando às pesquisas, né? E aí é mais a parte profissional. E como esporte é a capoeira mesmo, que é um esporte bastante completo. Obrigado pela pergunta. Para mim é um pouco complicado. Como eu sou lutador de MMA, eu tenho que misturar, né? Artes marciais mistas é complicado, né? E a minha base no MMA é a capoeira e o Wing Chun, que é a arte do Bruce Lee, né? Inclusive, até deixar um abraço pro meu mestre Bruno, que é meu mestre de Wing Chun. E aí daí eu faço judô também, né? Tem o Sensei Valtão e o Sensei Juliano. E surgiu uma oportunidade para mim bacana. Eu estou treinando no Demian Maia, na parte de queda, na parte de wrestling, né? Estou treinando no Demian Maia. Quem conseguiu para mim foi o meu professor de jiu-jitsu, né? O Carlão. Então eu treino um pouco de tudo, né? Rapaz, é que acha tempo para treinar tudo isso aí, rapaz? Então, de terças eu cansei só de ouvir ele falar, mestre. De terças e quintas eu treino de manhã lá no Demian. Eu treino wrestling, né? À tarde eu treino Muay Thai. No Muay Thai eu treino com o professor Buru. E agora, antes de você complementar, fala um pouco também, antes de passar para o André, essa ideia do MMA, como é que surgiu isso aí? Então, você já tem algumas surgiu lutas? Assim, né? Eu vinha de um outro esporte, nada a ver com capoeira, nem MMA. Meu pai, ele andava de moto quando fazia enduro, né? Trilha e andava de moto. Eu comecei a fazer motocross, me dei muito bem no motocross, desde pequeno, nas mini-motos, né? E aí fiquei profissional até meus 22 anos. Aí eu parei por conta da faculdade. Me formei em marketing, eu estava no último ano do TCC, e eu não podia mais viajar, fazer as corridas, então eu tinha que focar no TCC, senão eu ia repetir. Eu parei. E isso me consumiu muito, porque todo final de semana eu treinava. Então aí eu comecei a treinar MMA através de um amigo meu, do Ricardo, e comecei a me apaixonar pela arte marcial. O meu mestre, ele não preza o esporte, sim, ele não ensina
não ensina bons lutadores, ele ensina pessoas boas lutarem bem. Então, acho que essa Isso é filosofia legal. já agregou ao meu mestre também de capoeira, que é a filosofia de você respeitar as pessoas acima de qualquer questão, entendeu? Independente se ela está superior ou inferior, Então, perante a sociedade. o esporte ali por diante está inserido realmente, né? Motocross, o mix de artes marciais aí. Qual a atividade que você faz? Fala assim, eu vivo o esporte, né? E assim, mesmo assim, a gente ainda trabalha, né? Tem que trabalhar de segunda, quarta e sexta eu trabalho, né? Porque, infelizmente, o esporte no Brasil é bem complicado, né? Então, a gente busca patrocinadores e tal, né? Então, conseguindo devagarinho, a gente tem algum apoio. E estou dando aula de MMA agora. Dou aula de MMA no nosso projeto lá, na Academia de Sucessão República de Palmares, né? E também eu comecei a dar aula de MMA agora na Honey, para quem não conhece, é na Sara Veloso. E tá dentro de um evento que é o Talent Ten, né? O Circuito Talent. E você tá dentro desse evento já do... eu já tô com 3 lutas no Circuito Talent. Meu cartel é 5 lutas e 3 vitórias e 2 derrotas. Da qual uma das derrotas ficou até chato, porque eu bati no cara 3 rounds e deram a vitória para ele, mas é normal, né? Já vimos isso também até no maior evento de lutas, que é o UFC. Nós tivemos aí o Georges St-Pierre, quando resolveu parar, ele, na verdade ele parou porque ele perdeu a luta, na minha opinião, e na opinião da maioria dos especialistas em luta, ele perdeu, e para não ficar chato, o título ficou vago. E o André, envolvido em outros esportes também, André? Não, só capoeira mesmo. Só capoeira. Trabalho, né? Muito trabalho. Mas esporte mesmo, só capoeira. Só capoeira. Mais mensagem, Jamile? Mais mensagem, tem uma pergunta do Alisson Mendes, do Jardim Agu. Ele quer saber quais as maiores dificuldades da capoeira para quem está iniciando. Vou passar o microfone aqui para o mestre. Eu acho que não é dificuldade. O maior desafio, vamos colocar a coisa dessa forma. Como é o nome dele? É o Wellington? O Alisson. O Alisson. A dificuldade é a dificuldade de todo mundo. Está começando uma coisa nova, entendeu? Na vida, né? Tudo é novo para você. Tá? A capoeira vai exigir, a gente vai descobrir, sabe, que a gente não usa nem a metade do nosso potencial corporal. O nosso corpo está viciado pelos nossos afazeres diários, sabe? O homem que trabalha no escritório está o tempo todo sentado, ele usa só a parte de cima do corpo, só as mãos. O cara que é motorista de caminhão, ele só usa as pernas e os braços, sabe? Enfim, quando você passa a usar o seu corpo por inteiro, você vai descobrir grandes potencialidades que você nem sabia, entendeu? Então, o desafio colocado é você conhecer o seu próprio corpo, as suas potencialidades e aceitar esse desafio, sabe? E ir para cima, não ter preguiça, sabe? E aí você vai descobrir que caindo, sabe, você é capaz de se levantar. É isso aí, ó. Vamos dar sequência aqui no RGO Esporte, falando sobre o Campeonato Brasileiro. Ontem jogou lá na Arena do Paraná, Corinthians e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense saiu vitorioso com o gol do Cléo. Nós temos a imagem do gol aqui. Eu acho que foi a única coisa de boa que aconteceu naquele jogo, foi o gol, porque o jogo foi chato demais, viu? Foi chato demais. Aí tá o Cléo indo para a cobrança, fazendo 1-0 Atlético Paranaense. O Corinthians, depois que venceu o clássico contra o São Paulo, não conseguiu fazer mais nada. Tem algum corintiano na roda aqui? Não. Só tem um aqui que não é corintiano. Só tem um que não é corintiano. Nem pergunta que time que ele é, que ele não vai nem querer falar. Nós temos aqui... Depois nós vamos falar também sobre o time. O time dele está entrando em extinção, viu, mestre? Mas fica na história, né? Os dinossauros também passaram pela Terra, vão ficar na história também. Né? Pelos livros aí que já existiram, vai passar. Aí tá aí o Cléo bateu, deslocou o Cássio. 1-0 Atlético Paranaense. Com essa derrota, o Corinthians se mantém na 7ª colocação, muito distante da zona de classificação da Libertadores, mas se formos pensar em termos de ponto, 3 pontos só, né? Uma próxima vitória aí, joga o próximo jogo em casa, se vencer pode ir lá pra cima. Corinthians que o Mano Menezes está balançando, a torcida está pegando no pé dele, do Mário Gobi, enfim, o Corinthians precisa jogar um pouco mais. Vamos falar também aqui do Santos, que foi o único time que venceu, o único paulista que venceu na rodada desse final de semana, venceu o Goiás por 2-0, 2 belos gols do Santos, um do David Braz, o outro do menino Giovânio, que se recuperou aí. Tá aí o David Braz subindo de cabeça, fazendo o seu 4º gol no Campeonato Brasileiro. E o Santos vinha também de momentos ruins no campeonato, acabou vencendo. O único paulista a vencer nesse final de semana. Teve um lance polêmico durante o jogo ali, um gol mal anulado do Goiás, mas enfim. Não seria isso que ia tirar a vitória do Santos. O Santos que jogou no Pacaembu. Várias polêmicas também de jogar em casa, não jogar em casa. O presidente, o Odílio Rodrigues, falou mal da Vila, falou que tá difícil jogar lá, então... Vão jogar agora no Pacaembu, as próximas 4 mandos do Santos serão jogadas no Pacaembu.
Pacaembu de um domingo chuvoso ontem aqui na cidade de São Paulo. Mas enfim, o Santos não tem nada a ver com isso. David Braz subiu no meio de todo mundo, fez 1-0. E no finalzinho o Giovânio fez 2-0, consolidando essa vitória do Santos. O Santos que hoje é o 10º colocado no Campeonato Brasileiro. Esse sim, muito mais distante da zona de classificação da Libertadores. Precisa engrenar uma sequência de vitórias. Aí uma boa troca de passes do Santos, combinando com o Giovânio que começou a jogada, terminando batendo no cantinho. 2-0 Santos. Como eu disse, está um pouco mais longe da zona de classificação da Libertadores. Precisa engrenar uma série de jogos aí para conseguir alguma coisa. Dentre as mensagens... Dentre algumas mensagens que chegaram aqui, me falavam o que eu acho dos times paulistas em relação à presença em Libertadores. Eu vou ser bem sincero, eu acho difícil que qualquer um deles se classifique, mesmo o São Paulo que está ali em cima. São Paulo que vem com uma sequência ruim de derrotas, de um empate, nos últimos 4 jogos, 1 empate e 3 derrotas. Só para responder esse amigo que nos perguntou, eu acho até difícil que algum paulista chegue entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. Tem muito campeonato ainda, mas pelo futebol apresentado, o Internacional vem numa crescente, o Atlético Mineiro vem numa crescente, o Grêmio também. Eu acho que a briga vai se restringir a outros times, se não os daqui do estado de São Paulo. Se eles não melhorarem, se não der um choque aí geral, acho que nenhum paulista se classifica para a Libertadores. Chegou uma outra pergunta aqui, na verdade é um pedido. Beto, pede para Jamile dizer no ar o que me disse em off. O Guilherme do Bela Vista. Jamile, eu não sei o que você disse a ele em off, mas ele pede que você... É publicável isso ou não? É, publicável. Você vai falar ou não? Ele é um amigo que eu gosto muito. Então tá aí, Guilherme. Você é um amigo que ela gosta muito. Não sei se era isso que você queria ouvir, mas fica assim, né, mestre? Às vezes tem muito engraçadinho que manda mensagem aqui pra Jamile, querendo saber disso aí. E eu passo aqui a pergunta para ela, porque fica mal eu me antecipar e responder. Mas eu acho que tem muito cara engraçadinho. Não sei se era isso que o Guilherme queria ouvir, mas foi o que ele acabou ouvindo. Vamos dar sequência aqui falando mais de capoeira, né, mestre? É isso. Essa questão que o senhor falava do berimbau. E eu vou, antes de o senhor explicar do berimbau, eu vou falar do toque do berimbau. A capoeira ela se divide em Angola e regional. Só um pouquinho, poderia fazer um toque do berimbau em um e em outro? Com só certeza. Um pouquinho? Enquanto o professor Falcão aqui vai. O Falcão afina aí o berimbau, não sei se já está afinado, mas a base... Está afinado. Faz Angola aí, rapidinho. Só para a gente ter uma diferenciação, depois o senhor explica. Às vezes o público ouvindo o berimbau tocando, dá a impressão que os toques são todos iguais, mas o ouvido atento, principalmente para quem pratica capoeira, a gente percebe que mudou o toque, já muda completamente o comportamento dentro da roda. A gente costuma dizer que o berimbau comanda a roda. Eu costumo dizer o seguinte, através do berimbau que comandamos a roda. Não é o berimbau que comanda. Nós comandamos através do berimbau. Okay? Como se fosse um mestre de bateria na escola de samba, Isso. que cada apito ele muda. Exatamente. Vamos lá fazer uma demonstração. Esse tipo de toque... Esse é o toque Angola. É um toque mais Exatamente. ritmado. É uma capoeira mais compassada, nós diríamos o seguinte, seria a capoeira mais primitiva, digamos assim. É o nosso ponto de partida, né, em termos de existência como capoeirista. Nós temos o grande ícone da capoeira Angola, Mestre Pastinha. Mestre Pastinha, que é um dos fundadores da capoeira, né? Vamos dizer assim, uma das vergas principais da capoeira, vamos dizer assim. Porque o Mestre Pastinha já aprendeu com outros mestres também, né? Mas ele foi um dos... Ele que difundiu, né? Ele Exatamente. Foi um dos difundidores Como a capoeira, assim como praticamente toda a cultura afro-indígena no Brasil, ela sobrevive da oralidade, de boca em boca, né? Então, existe uma parte da nossa história, da nossa memória, que com o tempo se perde, né? Hoje existe um esforço imenso da parte dos antropólogos, historiadores, sociólogos, de recuperar essa memória, né? E nós, da República de Palmares, estamos engajados nisso. E agora, a regional, como é que é o toque aí? Tem o toque regional.
Esse tipo de toque é um pouco mais conhecido do público geral, né? Geralmente quando se associa alguma imagem de capoeira em programas, associa-se ao toque porque regional. é um toque mais alegre, mais para cima. Por quê? Porque o jogo dessa capoeira aqui, o jogo regional, ele é mais objetivo. A capoeira Angola, o cara está mais no chão, mais se defendendo. Por quê? Porque ela está mais próxima da resistência, está mais próxima da proibição. Entendi. A capoeira... É aquela origem que o senhor Isso, falava do negro que mesmo, tenta... o negro amarrado, entendeu? E se resistindo e sendo perseguido. A capoeira regional, ela está num outro momento da capoeira. É quando o mestre Bimba se apresenta para o Getúlio Vargas, e o Getúlio Vargas permite que ele crie uma academia de capoeira, uma escola de capoeira, entendeu? Então você tem um novo momento da capoeira. Já é a liberdade, já um momento em que mais... começa essa conquista da liberdade da capoeira, que foi proibida pelo Código Penal brasileiro, como eu te disse em off agora há pouco. Né? É isso aí. Antes de nós, no finalzinho desse bloco, nós vamos fazer uma pequena demonstração, mas antes dessa demonstração, vamos informar o que aconteceu no final de semana da Liga de Futebol Amador da cidade de Osasco, parabenizando aqui o Savime da Vila Menck e o Tajas também, que foram, respectivamente, campeões da Copa União de Osasco. Tá aí a foto do Savime, campeão da Copa União, categoria principal, e também a equipe do Tajas que venceu o Maloca, conquistando a 3ª divisão do Campeonato Amador da cidade de Osasco. Então, parabéns às duas agremiações, agremiações que fazem parte de dois extremos da cidade, Savime da Vila Menck, o Tarjas aqui perto do Pestana, ali da Vila Isabel. Então, parabéns a essas duas agremiações. Vou pedir aqui que vocês se aproximassem aqui, quem fosse fazer uma demonstração para a gente, para fechar esse nosso segundo bloco aqui. André, segura aqui o microfone para mim. De alguns pequenos movimentos. Nós vamos aqui. O programa, lembrando que o programa é ao vivo, por isso que tem toda essa movimentação. Exatamente. Nós vamos preparando aqui. Tem que saber que nós somos de carne e osso, que a gente erra também. Não, e aqui é o seguinte, vamos lá. Aqui é tudo ao vivo, né? De Puirã e o Falcão se aproximarem aqui, vamos fazer a entrada oficial, como é. Normalmente os capoeiristas se cumprimentam, assim como no MMA, se começa com um cumprimento, né? Na formação original de uma roda de capoeira é assim que funciona, exatamente. Né, começou, geralmente a gente começa com Angola. Como é que é só uma apresentação? Eu vou direto para o toque regional, eles vão entrar e fazer a entrada e os primeiros movimentos. Essas imagens nós vamos fechar o nosso segundo bloco do RGO Sport. Não saia daí que voltamos daqui a pouquinho com mais capoeira para você.